O Evangelho do Dia com o Padre Primo Hipólito. Evangelho do Dia, quinta-feira, dia 28, celebramos Santos Inocentes Mártires. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 2, versículos de 13 a 18, glória a vós, Senhor. Depois que os magos partiram, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e lhe disse: Levanta-te, pega o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. José levantou-se de noite, pegou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Aí ficou até a morte de Herodes, para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes percebeu que os magos haviam enganado, ficou muito furioso. Mandou matar todos os meninos de Belém e de todo o território vizinho, de 2 anos para baixo, exatamente conforme o tempo indicado pelos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se um grito em Ramá, choro e grande lamento. É Raquel que chora seus filhos e não quer ser consolada, porque eles não existem mais. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, gente, a nossa liturgia da Igreja Católica, ela procura, assim, contemplar, lógico, os feitos de Jesus, as épocas de Jesus, as festas, os santos, mas procura contemplar algo mais maravilhoso, que é o dia de hoje, os santos inocentes, ou seja, as crianças que morreram pelo mandato de Herodes, para que pudesse ter morrido neste meio o menino Jesus. Então veja que interessante a liturgia, a gente lembrar dessas crianças. E claro, lembrando dessas crianças na época de Jesus, nós lembramos de todos os nossos santos inocentes, crianças que vieram a falecer, a morrer, sem desenvolver a sua idade. Que todos estão diante de Deus, junto de Deus, é claro. E não conseguiram fazer história junto conosco, mas com certeza fazem história junto de Deus, e são filhos, né? São aqueles que também nasceram, mas, enfim, faleceram assim ainda crianças, como é o caso aí dessas crianças que faleceram antes dos 2 anos de idade, pela mão deste malfeitor, né, Herodes, tentando assim matar o menino Jesus. Então veja que nós precisamos de colocar essas crianças no colo do Pai. Nós precisamos de rezar por essas crianças e por todas as crianças que de fato ainda sofrem na mão de certas famílias, de algumas famílias, crianças que ainda morrem por balas perdidas, crianças que inocentemente morrem nas mãos de malfeitores, mãos de assassinos. Nós sabemos de tudo isso. Vamos colocá-los todos, então, no colo do Pai, por intercessão de Nossa Senhora, Mãe do Perpétuo Socorro. E olha, nós precisamos refletir um pouco mais neste dia dos Santos Inocentes Mártires e a partir também do nosso Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho fala de morte. E nós precisamos analisar a partir da morte aquilo que nós precisamos produzir, que é vida. Na pessoa de Jesus Cristo, aquele que se torna o inocente, porém conseguiu, né, passar desta fase aí do querer de morte de Herodes, né, para poder nos trazer assim uma proposta de vida totalmente diferente daquilo que eles estavam vivendo e às vezes do que nós estamos vivendo. Então nós precisamos olhar não a morte, mas a vida, ou olhar a partir da morte a vida. E isso acontece às vezes no nosso dia a dia, nos momentos em que nós estamos vivendo.
Então, não podemos deixar de olhar a morte, mas não precisamos olhar a morte apenas pela morte. Nós precisamos olhar a morte com o sentido de vida. Precisamos trabalhar mais pela vida. Nós precisamos trabalhar mais com aquilo que Jesus trabalhou. Apesar de muitos inocentes terem morrido na época dele, apesar de muitos inocentes morrerem na nossa época, nós não podemos desistir de trabalhar pela vida, de trabalhar pela ressurreição, de trabalhar pela conclusão, pela plenitude do reino de Deus. De forma alguma, não podemos desistir. Nós precisamos, pelo contrário, lutar ainda mais para que a vida aconteça, para que desapareça os novos Herodes, né, dos dias de hoje, aqueles Herodes que ainda querem nos matar, ainda querem matar os filhos e filhas de Deus, para que possamos então vencer todos esses ódios, vencer todas essas injustiças, vencer todas essas prepotências, vencer os reis modernos que estão por aí com o amor, com o querer bem, com a justiça, com a não mentira, né? Para que assim nós possamos ter o verdadeiro Cristo, o menino Jesus, o Jesus como nosso rei, aquele que venceu a morte a partir da ressurreição e que deseja de todos nós esta vida e vida plena. Então vamos lembrar mais uma vez do menino Jesus, que celebramos esses dias, e nele todos os santos inocentes, todas as crianças inocentes, e que ele os guarde e as guarde sob a sua proteção. E que tenham todos um bom dia, tenham uma quinta-feira abençoada, Deus os abençoe, Deus os guarde, que possamos produzir vida e que a Mãe de Aparecida vos cubra com o seu manto sagrado. Amém.